Bom dia a todos. Então, a gente está muito feliz por estar começando a nossa lição de hoje, a nossa classe, com a presença do Bispo Josué, que vai dirigir o estudo para nós. Né? Nós hoje estamos assim, com uma conformação um pouco diferente, e eu peço desculpa ao pessoal que está presente aqui conosco, que às vezes eu vou ficar mais voltada para a tela, né? Porque a gente transmite online a aula. Então, nós temos pessoas de outros lugares que participam com a gente. Bom, o que nós vamos fazer hoje, né? Hoje a gente está atendendo a uma recomendação do Colégio Episcopal da nossa igreja, que ofereceu, né, enviou às igrejas locais uma carta pastoral sobre o tema da Igreja Metodista no ano de 2023, e o tema é a santidade. Nós, na classe alternativa, já estamos usando a revista nova, cujo tema é santidade. Então, nós estamos estudando já lições sobre a santidade. E a classe Esperança está terminando a revista anterior e logo vai começar a revista, essa mesma revista. Então, o tema é um tema que nós, na classe alternativa, já estamos trabalhando. O que nós fizemos, então? Como essa recomendação do Colégio Episcopal, convidamos o bispo, a gente tem a rara oportunidade e privilégio de ter o bispo aqui frequentando conosco a comunidade, né? O bispo já está aposentado, mas vinculado naturalmente à igreja, e nós então solicitamos que ele viesse estar conosco mais uma vez, como ele tem feito várias vezes, para trabalhar as lições comuns da revista, mas hoje pedimos que ele viesse para apresentar a carta episcopal, né? É um documento oficial da igreja, é extremamente importante que a gente tenha contato, saiba, né, para garantir, inclusive, nosso convívio com amigos e queridos e outras pessoas, não é aquilo que a nossa igreja entende, pensa e propõe sobre a vida cristã. Então, assim, com muita alegria que a gente saúda o bispo, eu vou sair daqui agora, vou dar a palavra para ele e o lugar para ele também. Ele vai desenvolver o tema e a gente costuma fazer assim, 25, 30 minutos para ele apresentar o tema e depois a gente abre aí 10, 15, 20 minutos, conforme o nosso horário, para perguntas, discussões, colocações lá que a gente possa ter e ele fica aqui, então, respondendo e dando encaminhamentos. Tá certo? Então, uma alegria de novo, eu digo, e passo a palavra para o bispo. Tá bom, bispo? Vou sentar ali. Bem, bom dia a todos. Eu vou ficar sentado, se for necessário, eu fico de pé daí, tá? Sentado, porque daí o pessoal, a câmera me pega aqui de pé, não vou aparecer. Bom, então, bom dia a todos, a todas. O tema do ano, todos já sabem, né? É um tema fácil de memorizar, discípulos e discípulas nos caminhos da missão vivem em santidade integral. Então, pessoal e social. Então, a gente tem só nesse tema várias ideias presentes, né? Que a gente daria para fazer dividir, né, em vários estudos. Mas o foco da carta pastoral é a santidade, né? Então, o foco é a santidade, viver em santidade, no caso, está propondo pensar na santidade integral, pessoal e social. Bom, eu tinha preparado aqui um roteiro de perguntas para conversar com o grupo, entendendo que todos teriam lido, né, a carta pastoral. Mas vamos mudar um pouquinho a nossa dinâmica. Eu vou colocando algumas ideias e vamos conversando sobre o texto da carta pastoral, que está disponível para todos. Então, quem ainda não teve acesso, a gente pode, né, a Rosa pode disponibilizar para todos vocês, caso queiram estudar, ler, né, refletir, né, sobre a carta pastoral. Disponibilizou no site, no grupo da igreja, né, quando ele recebeu, e também no grupo da classe alternativa. Eu posso mandar diretamente no grupo da classe alternativa. Bom, então, a lição aqui propõe, como texto bíblico base, né, dessa carta pastoral, o texto do Evangelho de João, no capítulo 17, a chamada oração sacerdotal de Jesus. Então, nós vamos ler, principalmente, então, João 17, de 13 a 19. 13 a 19. Eu vou pedir assim para a gente um pouquinho mais rápido, uma pessoa só ler, 13 a 19. Faz parte, então, da oração de Jesus, chamada oração sacerdotal de Jesus. Então, João 17, 13 a 9.
Pode ler. Mas agora vou para ti e me mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Desde a tua palavra, e o mundo te conheci, porque não sou do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que o filho do mundo, mas que o cuidado do mundo. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificam na verdade. A tua palavra é a verdade. Tá. Até o 17, né? Tá. Não, até o 19 pode ler, mais 2. Assim como o mundo, também eu enviei ao mundo. E por ele, santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Certo. Então, é importante trazer esse texto. Ele é, né, conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Nós lemos apenas uma parte, mas aqui nesse texto, Jesus está pedindo que Deus guarde, oriente e abençoe os discípulos presentes e os discípulos vindouros. E o fio condutor da oração é o fato de que Jesus também, ele se santificou para que seus discípulos pudessem viver em santidade, né, na santidade bíblica. E a oração vai falando várias vezes, se a gente ler o capítulo 17, assinalar quantas vezes aparece a palavra santo, né, santo, santifica-os, a gente vai ver como esse tema na oração de Jesus foi fundamental. Por quê? O que está ocorrendo? Na perspectiva de João, Jesus está depois de ressurreto, está para subir aos céus. E antes disso tudo acontecer, né? Antes de Jesus passar pela paixão, pela morte, pela ressurreição, Jesus faz uma oração. E é uma oração pastoral, é uma oração muito íntima, vamos assim dizer, onde Jesus expõe o seu sentimento, o que ele pensa, como ele enxerga os discípulos, e ele traz esse tema do eles não são do mundo, estão no mundo, não peço que os tires do mundo, né? Eles estão no mundo, mas não são do mundo. E aí, então, o que isso significa, né? O que isso quer dizer? Então, a carta pastoral vai trabalhar um pouco nessa direção. Lá, ao final, a gente pode tentar responder, né? O que significa isso? Não ser do mundo, viver no mundo, mas não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mundo, né? O que isso significa? Aí uma certa tensão, né, nesse jogo de palavras na oração de Jesus. Bom, mas esse é o texto base da carta pastoral. Então, vamos ver. Quando a gente lê a carta pastoral, a gente se depara com algumas ideias sobre santidade. Então, eu perguntaria, né, quais são essas ideias? Então, a gente vai perceber que, ao se escrever a carta pastoral, os autores optaram por destacar algumas ideias. Então, quais são essas ideias acerca da santidade, né? Acerca da santificação, que é o tema principal dessa carta pastoral. Então, entre essas ideias, a gente pode começar a costurar alguns pensamentos, extrair da carta pastoral, à luz de João 17, né? À luz do Evangelho de João 17, justamente essa relação. Estão no mundo, não são do mundo, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mundo, né? Então, esse jogo de palavras, o que isso significa? Então, fica claro aqui que o que está presente é que Jesus tem como perspectiva que os discípulos que estão ou estarão em missão logo mais, eles consigam olhar para o mundo, olhar para a sociedade, olhar para o contexto, a partir dos valores do reino de Deus. Então, entre todas as perspectivas que podem se somar, a forma como os discípulos na época compreendiam o mundo, né? Compreendiam a sociedade, compreendiam os problemas que cercavam a vida da época, estava justamente essa possibilidade deles inserirem os valores do reino de Deus. Então, por isso que fica esse jogo de palavras. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Por quê? Porque eles têm como referencial para compreender os acontecimentos do mundo, da sociedade naquela época, os valores, os sinais, os valores
do reino de Deus, os princípios do reino de Deus. Então, isso é importante. O que isso tem a ver com santidade de vida? Não, tem tudo a ver com santidade de vida. Justamente porque a santificação significa continuar presente no mundo, né, com os pés no chão, sem se deslocar num balão de ensaio, como que se fosse viver separado do que ocorre ao nosso entorno, e que nós estaríamos sendo sempre inalcançáveis, né, pelos problemas que estão ao nosso entorno. Então, aqui, Jesus corrige essa perspectiva, na verdade, né? Quando ele está colocando que é importante que os discípulos aprendam a compreender o mundo assim como Deus olha o mundo. E Deus olha o mundo com amor, com solidariedade, né? Com compaixão, com respeito. Deus olha o ser humano sempre motivado pelo seu amor, pela sua graça. E aí nós vamos traduzir isso quando a gente fala do reino de Deus, né? Da perspectiva do reino de Deus. Então, aqui tem uma ideia. O que é santidade? O que é viver em santificação? É viver no mundo, né? Nós somos seres históricos, né? Nós estamos vivendo nesse período do século XXI, né? do segundo milênio, nós estamos vivendo, nós somos seres plantados nesse século, nesse contexto que estamos, mas nem por isso nós olhamos para o mundo, para a sociedade, para o ser humano, com os valores que hoje permeiam a sociedade como um todo. Nós olhamos com os valores do reino de Deus. Isso é viver em santidade? É viver em santidade. É viver em santidade. E aí a carta pastoral justamente vai terminar nessa perspectiva. Então, essa é uma ideia que está presente. É uma ideia importante, porque a gente sempre fica naquele dilema, né? É do mundo, não é do mundo, vê o mundo, pensa diferente do mundo. Então, aqui fica claro para nós, pelo menos assim eu entendo, quando a gente coloca esse referencial, né? Da forma como Deus vê. E a forma como Deus vê é o reino de Deus, né? O reino de Deus que Jesus nos revelou, que Jesus nos trouxe e que nos tornou participantes desse reino. Bom, um segundo pensamento é que nós estamos no mundo, não somos o mundo e já sabemos por quê. Nós estamos olhando a partir com os valores do reino de Deus. Agora, fica claro na oração que Jesus está orando pelos discípulos porque eles serão enviados ao mundo, né? Serão enviados ao mundo. Eles serão enviados para onde eles estão. Eles estão no mundo, não são do mundo e serão enviados para o mundo. Então, como é que eles vão ser enviados para onde eles estão? Então, aí vem o segundo pensamento sobre a santidade, que a gente pode extrair, né, a partir de João 17 da carta pastoral. É que os discípulos, por terem passado por essa experiência de transformação pessoal, quando conheceram a graça de Deus, quando conheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando passaram a compreender a palavra de Deus, eles passam por um processo de transformação, né, de conversão e de santificação. Então, eles são enviados, eles têm uma missão intrínseca. A santidade de vida não é para consumo próprio, né? Não é para eu me sentir uma pessoa abençoada, santificada, separada para Deus, mas isso não transformar em novidade a partir da minha vida na relação com os outros, na relação com a sociedade, na relação com o mundo. Então, Jesus aqui deixa bem explícito, eles são santos para serem enviados, porque serão enviados para um ambiente que nós já sabemos, é um ambiente onde há muitas ideias, né, sobre o mundo, sobre o ser humano, sobre a sociedade. No entanto, nós somos enviados a esse mundo para transformá-lo, para sinalizar o amor de Deus, para sinalizar a graça de Deus e para sinalizar, portanto, o reino de Deus. Então, nós somos enviados para transformar esse mundo a partir, tendo como referência os valores do Evangelho, né, os valores do reino de Deus. Ou seja, como Deus vê o mundo, né? Então, esse deve ser o grande impacto na transformação da realidade onde nós estamos inseridos. Então, há uma tensão aí, há uma tensão, né? Há uma tensão permanente, porque são
valores que promovem a vida, que promovem a dignidade da vida, que promovem os relacionamentos saudáveis, que ajudam as pessoas no enfrentamento dos problemas, que ajudam as pessoas a valorizar aquilo que têm, a serem solidárias, a serem fraternas, né? A serem tolerantes. Olha como é importante no mundo hoje a tolerância. Onde é que a gente vai aprender isso? No reino de Deus, a partir dos valores do reino de Deus. E a gente pode viver com esses valores e plantá-los no mundo, né? E plantá-los na sociedade. Então, nós estamos de passagem no mundo? Estamos. Mas a nossa passagem não precisa ser uma passagem que não traga nenhum benefício às pessoas que conosco convivem. Muito pelo contrário, a gente pode deixar marcas, né? Do nosso testemunho, da nossa vida, ou seja, do nosso discipulado, do discipulado que nós vivenciamos. Então, aqui está uma segunda ideia, né, sobre o que é santidade a partir aqui de João 17. São duas ideias, né? Olhar para o mundo, ler a sociedade com os valores do reino de Deus e levar esses valores ao mundo para que o mundo se transforme. E que nós sejamos transformados, os discípulos vindouros, né? Os discípulos da próxima geração sejam transformados, mas o mundo também seja transformado. Porque a igreja tem uma mensagem de transformação, a igreja tem uma mensagem de salvação. Não para os salvos, não para os santos. Tem uma mensagem de transformação, de salvação para aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus ou que ainda não aceitaram a graça de Deus, né, em suas vidas. Então, acho que é melhor até dizer isso, porque a graça de Deus alcança todo mundo, né? Crentes e não crentes, mas nem todo mundo responde a essa graça de Deus. Acho que isso é melhor até da gente pensar assim. Bom, eu estou seguindo aqui a lição, não exatamente como foi colocado aqui os subtítulos, né? Mas fazendo aqui um pouco essa mistura para a gente depois conversar. Um terceiro pensamento que a gente pode extrair aqui da carta, né? Da carta pastoral, um terceiro pensamento é que a santidade, ela não é algo. A santidade não pode ser algo que se caracteriza pelo não, né? Muito pelo contrário, a santidade bíblica deve ser algo que caracteriza o cristão pelo sim. Então, a gente inverter a lógica, em vez de ficar dizendo assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não é assim, não é assado, não, a gente trabalha pelo positivo, né? Pelo positivo. É melhor que seja assim, a gente pode contrapor essas situações da seguinte forma. Então, a gente vai trabalhando mais com a questão positiva e não negativa, né? Quem é professor, quem é educador, sabe que sempre melhor ensinar pelo lado positivo e não pelo lado negativo. Não pelo não, ensina pelo sim, né? Vai perder muito tempo ensinando pelo não e vai perder muito tempo de ensinar pelo positivo, pelo sim. Então, eu, pelo menos, opto, em vez de ficar dizendo assim, não tenho medo do diabo, eu vou fazer diferente. Lembre que Deus é amor, que Deus é poder e que temer a Deus é o princípio da sabedoria. Pronto. Não precisa ficar promovendo o não, promovendo o mal, né? O mal, a maldade está presente na sociedade. Está intrínseco, muitas vezes, nas relações que estão presentes no mundo. Mas o bem também está presente. Então, eu não vou falar do mal, vou falar do bem. Porque o bem contrapõe o mal, né? A luz contrapõe as trevas. E aqui vem esse pensamento com relação à santidade. A santidade não é um conjunto de regras, de coisas que não devemos fazer. Não, a santidade é uma opção de vida, e vida abrangente, vida integral, vida, na linguagem bíblica, abundante. Na linguagem mais coloquial, uma vida digna, né? A vida abundante e a vida digna é a mesma coisa. São conceitos diferentes, mas que chegam no mesmo lugar. É o ser humano viver a integralidade da vida, sem limitações, né? Com direitos, com valores que vão dar qualidade à vida, né? Bom,
Então, essa terceira ideia que está aqui presente é justamente a gente tentar pensar por esse lado que torna a santidade bíblica algo abrangente, não limitada, né? Algo abrangente, não limitado pelas ideias que a gente tem que não devem estar presentes. Logicamente que quando a gente trabalha a santidade bíblica, muitas coisas da minha vida vão se transformar, mas vão se transformar de forma assim, gradual, pela... Como? Coerente. Isso, coerente, obrigado. Coerente, natural, coerente. Por quê? Porque nós somos seres aprendentes, nós somos seres em evolução, né? Conforme a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, a gente vai aprendendo novas coisas. E não há fim, né? Uma pessoa já está com mais de 80 anos, já aprendeu tudo. Lê do engano. Não aprendeu, tem muitas lições a serem aprendidas. E a última lição que nós vamos aprender vai ser a lição da morte, né? E a gente não vai ter tempo de contar para os outros como é, né? Então, essa é a última lição. Até lá, nós somos seres aprendentes. Então, nós estamos sempre em evolução, né? Não somos seres estáticos, né? Mas estamos em evolução. Tem alguns malucos que tentam explicar a morte, né? Mas não sei se dá para acreditar, né? Que morreram e voltaram, enfim. Eu prefiro não especular nesse sentido aí, né? Deixa acontecer. Depois eu conto para vocês, né? Depois eu conto, depois eu volto e conto para vocês, tá bom? Então, aí uma ideia que a lição traz, que é talvez uma compreensão, né, dos bispos, é que a santidade pessoal, ela é, portanto, nesse conjunto de três ideias, uma quarta ideia, é uma capacitação. Eu preferia dizer que a santidade pessoal, a santidade bíblica, eu acho que a santidade bíblica é melhor do que falar em santidade pessoal e social. Fala santidade bíblica, já falou tudo. Mas que seja santidade bíblica e pessoal e social, acho que é melhor falar, em termos de capacitação, falar que a santidade bíblica, ela nos torna pessoas cada vez mais hábeis para compreender o mundo, para compreender a palavra de Deus, para se relacionar com a sociedade, para se relacionar no contexto da família cristã, da comunidade cristã, e nos torna capazes de afirmar a nossa fé, de trabalhar, de desenvolver ministérios, de desenvolver atividades, de desenvolver competências, de se inserir na sociedade e de assinalar, né, que a igreja está presente, manifestar, portanto, né, que somos o sal da terra, que Jesus é a luz do mundo, e que isso faz uma grande diferença para a existência da pessoa e para a existência da sociedade, né, do ambiente onde nós atuamos como cidadãos, né, como seres humanos, como pessoas inseridas em diferentes realidades e situações. Então, a santidade pessoal é essa possibilidade que nós temos de crescer enquanto cristão, né, de crescer enquanto um discípulo, uma discípula que está caminhando, né, em direção ao cumprimento da sua missão. Então, são 4 pensamentos, né? 4 pensamentos que estão estão assim, expressos aqui na carta. Bom, uma outra pergunta que eu faria, é assim, o que significa, então, a santidade social? Porque daí, a última ideia, então nós vimos 4, mas a quinta ideia fala da santidade pessoal. Então, aqui eles optaram por separar a santidade pessoal e social. Eu da minha parte, eu prefiro usar a santidade bíblica, que a santidade bíblica inclui o pessoal e o social. Não tem como separar, né? Eu não consigo separar. Mas, talvez, didaticamente, optou-se por esse caminho. Porque a santidade bíblica é sempre integral. Não existe santidade bíblica pela metade. Ou é santidade bíblica ou não é. Então, não consigo viver a santidade bíblica no ambiente pessoal.
tem que ter reflexo no social, né? Não consigo eu viver a santidade bíblica para consumo próprio. Muito pelo contrário. Então, a santidade bíblica traz essa integralidade, traz essa abrangência, o pessoal e o social. Mas o que seria, então, como aqui a carta pastoral coloca, o social, santidade social? O que seria isso, né? Então, a ideia da santidade social vem do pensamento de John Wesley, né? Sobretudo os pensamentos de John Wesley. O John Wesley, a principal doutrina metodista, wesleyana, é a santidade bíblica, né? É a santificação, a perfeição cristã, enfim, a santidade bíblica. E John Wesley entendia que essa santidade bíblica, ela se manifestava na vivência da espiritualidade, da fé, né? Da esperança do cristão, mas também nesse comprometimento com ser enviado ao mundo para transformá-lo, né? Então, essa é a santidade social. E muitas vezes, quando fala em santidade social, vem a ideia da ação social, né? É ação social, socorrer os necessitados. Claro que está presente. É função da igreja socorrer os necessitados, acompanhar os aflitos, né? Atender as pessoas que estão sofrendo. Mas a santidade social significa um compromisso com o reino de Deus, mas que se manifesta na capacidade ou no comprometimento da pessoa em, de fato, contribuir ou trabalhar pela transformação do mundo e da realidade. Então, e aí vem muito forte, assim, na tradição metodista, essa santidade bíblica, né? Ou seja, com essa perspectiva social. Porque não é para vivermos como santos aqui. Até não é tão fácil assim, mas é mais fácil. Mas é para vivermos como santos em Cristo Jesus na nossa vida toda. Então, quando eu falo que não dá para separar o pessoal do social, é porque é impossível. Eu não consigo ser eu, Josué, pessoal, e não consigo ser eu, Josué, social. Eu sou no social o que eu sou no pessoal. Eu sou no pessoal o que eu sou no social. Eu posso até mascarar uma coisa aqui, outra coisa ali, mas não tem como. A gente é um ser único, né? E nós carregamos conosco aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Então, eu não consigo departamentalizar. Estou na igreja, agora estou no meio da torcida do Palmeiras, né? Então, do Corinthians eu nem vou, porque daí já viu, né? É impossível ser santo no meio da... né? Então, por isso que assim, mas tem gente que consegue, trabalha numa empresa, ninguém ficou sabendo que ele é crente, né? Então, tem problema. Eu desconfio que ele seja crente na igreja também, né? Porque não tem como. A gente verbaliza, a gente apresenta, a gente, pelo comportamento, pela forma, inclusive pela forma de tratar as pessoas, né? Pela forma de olhar as pessoas, pela forma como a gente se dirige às pessoas, não tem como, a gente se revela, né? A gente se revela. Então, por isso é importante trazer essa perspectiva social. Agora, nós queremos entender melhor o que é a santidade bíblica nessa perspectiva social, aí eu tenho uma resposta. Vamos ler o credo social da Igreja Metodista. O credo social, a doutrina social, ela explica o que é a santidade bíblica, né? Então, ela explica. Então, vamos ler a lição aqui, e agora vamos pegar o credo social e vamos lê-lo. O credo social é um documento curto, né? Deve ter ali na biblioteca, mas tem também formato digital. É um documento, a Igreja Metodista no Brasil sempre teve credo social. A última versão deve ser de uns 15, 20 anos atrás, na verdade, só uma adequação de linguagem, mas o credo social diz o que é a santidade bíblica social, tá? Compromisso da igreja com o reino de Deus, o compromisso da pessoa com... Não é nada. O compromisso da pessoa com o reino de Deus, o compromisso da pessoa com as causas, por exemplo, questão política, questão econômica, organização da sociedade. Então, o credo social seria um documento para a gente ler sempre, né? Ter sempre a mão para a gente dar uma lida, estudar, refletir. Então, a gente tem que fazer o link. Aqui a carta pastoral não faz esse link, eu estou fazendo, porque acho que a melhor maneira de dizer, né, o que é
A sociedade pessoal, a santidade pessoal, as regras gerais, as 3 regras gerais. Pronto, né? Isso. Social expressa doutrina social da igreja. Isso mesmo. Algum B.O. Isso, ele está disponível. Santidade social é o credo social, né? Ah, é a Luciana, tá. Ah, tá. E aí, então, eu já estou avançando aqui, já vou parar. A outra pergunta que eu anotei para fazer é... Tá bom. A outra pergunta seria assim, qual a principal referência wesleyana que o texto traz, né? O texto traz, assim, na verdade, poderia ter colocado mais, mas o texto destaca uma das frases de John Wesley, que é, assim, o nosso referencial, né? Quando diz assim, os metodistas não vieram para se tornar uma seita, mais uma seita separada, mas sim para transformar, para reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Olha só, essa é a missão metodista. Quem é o metodista? O metodista é aquele que vive a santidade bíblica para espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Então, a lição resgata esse pensamento de Wesley, que é o pensamento do qual permeia, né? O qual permeia, na verdade, toda a parte doutrinária da igreja, toda essa compreensão social que está presente no credo social, né? Então, vem dessa frase de John Wesley. Os metodistas não vão formar uma seita, embora tenha metodista por aí tentando fazer, né? Da igreja metodista uma seita, está cheio, né? Formar uma seita, mas é reformar a nação, reformar a igreja, porque a igreja ela está sempre em processo de reforma, de transformação, não de recriação para ser uma seita, né? Mas, sobretudo, para espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Então, esse é o nosso compromisso enquanto metodistas, né? Esse é o nosso compromisso. E aí, a gente tem que sempre perguntar, né? Onde é que nós nos encontramos? Né? Onde nós nos encontramos? Se a gente vai buscar John Wesley, os livros de John Wesley, os sermões, a gente vai encontrar muita coisa que vai dando mais recheio a esse conteúdo que nós estamos aqui conversando, né? A gente vai tirando pensamentos que foram escritos lá no século XVIII, né? Mas que ainda hoje são relevantes. Parece que está falando da sociedade hoje. Muitas vezes a gente vai lendo. Até semana passada nós vimos, né, que um dos sermões citado na lição que estudamos de Wesley, se a gente vai ler o sermão, parece que está falando de hoje, está falando de nós, né? Por quê? Porque é a sociedade humana. A sociedade humana, ela se fragiliza. A sociedade humana mostra as suas entranhas, né? As suas mazelas. Então, somos seres humanos, vivemos em sociedade. Sim. Então, qualquer tempo, há necessidade de reformar a nação, né? E de espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Ou seja, a necessidade que os discípulos de Jesus caminhem nessa perspectiva, caminhem com essa motivação, caminhem nessa direção, porque assim nós estaremos efetivamente cumprindo com a missão da igreja, né? E estaremos alcançando aqueles que haverão de ser salvos, né? Aqueles que já estão esperando, porque a graça de Deus já está batendo no coração dessas pessoas. Basta que alguém chegue para lançar a semente do evangelho, uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra que ajuda as pessoas a superarem as suas fragilidades. E agora, então, a pergunta final, né? Quando a gente lê aí o tema do ano, discípulos e discípulas nos caminhos da missão vivem em santidade integral, pessoal e social. Onde é que nós estamos enquanto metodistas? Né? Não nós aqui, mas enquanto metodistas, onde é que nós estamos nessa frase aqui? Onde é que a gente pode dizer, estamos aqui, estamos na santidade bíblica, estamos no pessoal, estamos no social, estamos nos dois, ou estamos no discipulado, estamos nos caminhos, quais caminhos da missão, enfim, onde é que nós estamos enquanto metodistas? No Brasil, a partir, logicamente, da nossa experiência, da nossa realidade, onde é que nós estamos? Porque espera-se, né? Aí vem o pedido, espera-se que nós
possamos estar desenvolvendo a santidade bíblica, vivendo, né, a vida santificada e buscando se fortalecer, buscando aprimorar, buscando dar mais amplitude e alcançarmos, né, ousadia, confiança, coragem, para levarmos essa mensagem, que é uma mensagem que questiona o mundo e as suas filosofias. Existem muitos mundos dentro do mundo, né? Então, nós vamos levar essa mensagem que é para todos, independentemente de onde estejam, porque a mensagem de Deus para todas as pessoas. Deus não faz filtro, nós fazemos, né? Infelizmente, nós fazemos. Deus não faz filtro. Deus ama todos e Deus acolhe a todos. Mas o ser humano é preconceituoso, a gente, de vez em quando, coloca alguns preconceitos na frente, né? E isso dificulta um pouco. Mas nós estamos aprendendo, é um processo. Estamos aprendendo, vamos continuar aprendendo. Ninguém tem que se sentir acusado, né? Pelo contrário, estamos aprendendo. Estamos aprendendo a olhar para a sociedade, para o mundo, como Deus olha. E aí o nosso referencial é o reino de Deus e a sua justiça. Pois bem, onde é que nós estamos, então? Aí eu abro, então, aqui para a conversa, Rosa, o pessoal que está aqui, né, os irmãos e irmãs que estão aqui presentes. Hoje estamos com um grupo maior. E o pessoal que está em casa. Em casa nós temos 1, 2, 3, 4. É isso? 1, 2, 3, 4, 5. 4. Aqui a Luciana está dobrada aqui. Bom, quem vai falar primeiro? Um de cada vez. Sim. Eu não sei se a conclusão é essa, mas eu acho que não é uma coisa estática. Então, é um caminhar. Sim. A gente está sempre encaminhando em evolução. Eu lembro muito de um texto, quando eu trabalhava com a Vera Alvim, que ela falava, nós não estamos parados. O caminho se faz ao caminhar, né? Então, é isso que eu acredito que seja essa evolução social, pessoal, dentro da igreja, dentro da sociedade, e a gente tem que dar o nosso exemplo, acho que não comentou agora, por que você é diferente? Você, né, e a gente pergunta isso para a gente. Então, é um caminhar social. Sim, né? sim, isso então, mesmo. eu acho que essa é a minha opinião. Que é o caminho que se faz da caminhada. Isso mesmo. Deu para ouvir em casa aí? Deu para ouvir, né? Tá. Então é isso mesmo, Vera Lígia, é isso mesmo. Nós não somos estáticos, não somos um monumento plantado, né? Nós estamos em evolução, estamos em movimento, somos seres aprendentes, né? E a gente vai se movimentando, né? Isso, sempre avançando e crescendo, se fortalecendo, criando raízes, né? E se fortalecendo para servir ao Senhor. Que mais? Quem mais? Então, a Vera falou que nós estamos caminhando, mas não estamos parados. Então, estamos caminhando. Sim. Ótimo. Eu fazer uma pergunta, senhores. Essa palavra dele para todos os tempos, todas as sociedades. Então, eu pergunto assim, uma área educacional, o de grande importância. A igreja está vivendo bem o seu papel, a igreja representa a educação. Eu viu, reverendo Rui, eu gosto muito de trabalhar da seguinte maneira. A igreja tem uma missão. Essa missão, ela não é feita de um aspecto só, é uma missão ampla. Então, se a gente olhar, grosso modo, assim, a igreja está cumprindo plenamente a sua missão, eu vou responder que não. Que não, tá certo? Se perguntar assim, a igreja está cumprindo a sua missão? Está cumprindo. Está cumprindo plenamente? Não. Por quê? Porque há coisas que precisam ser melhoradas, há coisas que precisam ser aperfeiçoadas. Pode ser que em determinado momento, em determinado lugar, a gente tem que dar mais ênfase para o trabalho missionário, por exemplo. Há outros que têm que dar mais ênfase no trabalho educacional. Há outros no trabalho administrativo. Agora, se a gente olhar a igreja como um todo, se falar, mas e a igreja metodista no Brasil sobre educação? Eu vou dizer que a igreja metodista no Brasil, educação, nota 0, né? Por quê? Porque a igreja se fragilizou muito no que diz respeito à sua missão educacional.
que é intrinca a missão. A gente é que separa, mas missão é tudo. Então, nesse aspecto, a igreja se fragilizou muito, sim, né? Se fragilizou muito. Assim como também outras comunidades, outras igrejas, a própria Igreja Católica, Igreja Presbiteriana, todas vivem dificuldades no cumprimento de algum aspecto da missão, tá? Mas, assim, a igreja cumpre a sua missão? Cumpre. Cumpre plenamente? Não. Há coisas que precisam ser melhoradas? Sim. Por isso que a frase de Wesley, né, reformar a nação, principalmente a igreja, né, especialmente a igreja, ela se faz presente hoje. Acho que é isso. Temos que fazer os consertos necessários para continuar caminhando, né? Tá? Acho que a Goza quer falar. Não, eu ia dizer assim, bem atravento um pouco, porque assim, é muito difícil para nós metodistas olharmos tudo isso que está acontecendo na área educacional, a gente sabe disso, assim como que isso não tem nada a ver comigo, né? Claro que tem a ver conosco. Tanto comigo, com a Vera, com o Bispo, trabalhamos diretamente dentro das instituições, disciplina, tudo, outro, aquilo, quanto com aqueles que não estiveram lá dentro trabalhando, mas parte desse conjunto de iniciativas históricas, né, que a gente levou o dia inteiro celebrando a instalação da igreja, que decorre dela, que no caso foram as iniciativas educacionais. Então, assim, diante disso, eu certamente não sou aluno, chego lá no banco ou no supermercado e encontro alguém vinculado e aí, mas se a gente for ver, né, o que está acontecendo, que a gente chega, enfim, não falando das pessoas que foram efetivamente prejudicadas, né, as ações financeiras, funcionários, isso todos nós sabemos. Por exemplo, aqui para a gente entender um pouquinho. Aí, voltando a falar do Cristo, eu queria dizer assim, acho que a gente precisa pensar sempre a doutrina, assim, a teologia da santificação, vamos dizer assim, ao lado da ênfase que o Wesley dá na questão da doutrina da religião cristã, né? Porque a religião cristã é mesmo aquele nosso ponto de nosso alvo, vamos dizer assim, depois do ponto de chegada, que como humanos a gente nunca chega. Mas a gente tem esse imaginário, esse elemento do nosso imaginário. E a santificação é esse processo. Eu acho que a palavra que falta nessa abordagem, que todo isso falou, mas no texto praticamente não tem isso, que é essa ideia de movimento, né? De que nós estamos diariamente nos aperfeiçoando essa caminhada. Isso não pode ser dito para a gente, como eu acho, como um consolo. Assim, cara, então deixa que eu vou estudar dados aí, é porque a gente não sabe fazer nível. Não pode ser assim. Mas também tem que abrandar o nosso modo de olhar para isso e entender que não só as pessoas são imperfeitas, mas a gestão dos processos também é imperfeita, né? E os processos do comportamento também são problemáticos. Então, isso quer dizer, o clima me pega muito para ele sempre. Eu ia dizer isso quando a Vera falou, da própria cultural. Mas que a gente precisa reformar o conceito de processo, né? Sim. Nós erramos mesmo, fizemos bobagem, sim. Meu ex-marido, que era pastor, tinha um ditado que é muito querido, que dizia: a gente tem que jogar a água do banho da criança fora, mas não pode jogar a criança fora, tem que segurar a criança. A nossa preocupação educacional, eu e a Zeliana de raiz, a gente não pode perder. Agora que a gente sabe que sujou muito essa água, não há negócio de ter bola fora, tem, né? E a gente tem que, de certa maneira, não se consolar, mas encontrar um romance no meio desse emaranhado de coisas que estão aí nos prejudicando, nos incomodando, nos atrapalhando a vida, né? E fundamentalmente, assim, como é que eu vou dizer, quase que, entre aspas, demoniacamente falando, quase que no desejo de empanar o brilho nessa cidade maravilhosa do berço, né, do berço da vida, é que parece apagar essa memória, né, em função de não sei o quê. Porque toda a contribuição que a gente deu na área educacional está aí, né? Está aí, né? Muito longe de um moço falando que está aí, não. De hoje, na verdade, chegar, eu que sou professor, não tem lugar onde chega, eu tenho meus alunos, mas não tem lugar. Eu lembro, eu não vou ler com ele, por quê? Porque a ação da universidade, da escola, da coisa assim,
Então, só para dizer isso, a Isso. gente tem que se achar um caminho. Não, isso acho que é importante, porque assim, aí é a pergunta que a gente não quer fazer e tem medo da resposta. Essa situação, ela, ela atinge a imagem da igreja enquanto uma comunidade que vivencia a santidade bíblica, arranha, né? Arranha, atinge. Então, isso é um problema para nós que somos membros da igreja, porque a igreja somos nós, né? Igreja regional, igreja geral não existe, existe igreja local, onde estão as pessoas ali. Não tem membro na igreja regional, não tem membro na igreja geral, né? Somos nós aqui. Então, aí a gente vivencia toda essa questão, porque aí nós somos alvos, né? Quando falam, criticam os metodistas, a igreja metodista, estamos criticando, embora nós não sejamos nós que tenhamos tomado as decisões. Agora, nessa perspectiva do caminho, do processo, e aí da oração de Jesus, que a oração de Jesus aqui, em João 17, mostra muito isso, que é os discípulos que estão num processo de santificação, no processo de perfeição cristã. Eles serão enviados ao mundo, né? Eles serão enviados em missão para enfrentarem situações bem complexas. Então, mas isso é processual, isso não é... Ninguém está preparado, né? Os discípulos não estavam preparados plenamente para exercer a missão que exerceriam, mas eles... E aí a gente pode até perguntar quando foi que os discípulos entenderam para o que eles foram chamados e no que eles se comprometeram, né? Com o reino de Deus. Eles só foram entender quando começaram a ter os enfrentamentos, a ter que fazer os contrapontos, a ter que afirmar a sua fé, né? A ter que fazer a sua oração pública, né? A sua confissão de fé pública, e assim por diante, né? Eles foram tomar consciência da missão, na caminhada, né? E assim estamos nós. A gente vai... Eu até diria assim, que Jesus, ele toma conhecimento da sua missão messiânica no caminho. A gente pode até dizer, a Jesus, quando iniciou lá, com 30 anos de idade, que ele começou a falar do reino de Deus, ele sabia no que daria, ele até podia ter ideia do que poderia acontecer, porque ele estava contrapondo a sociedade da época, mas ele foi adquirindo convicção, né, da sua missão messiânica, conforme ele foi crescendo, foi caminhando, foi desenvolvendo, e aí ele foi endurecendo, no sentido que ele foi se firmando, foi tendo coragem, né, inclusive, de ir lá na cruz falar com os discípulos e manifestar toda a sua humanidade, né, quando estava vivenciando uma situação bem dramática. Assim também somos nós, né? Assim também somos nós. Agora, e nós como somos membros da igreja, é importante que nós também tenhamos uma postura crítica, uma postura reflexiva, né? Ninguém precisa ter aquela postura meio que assim, de obediência cega, né? Muito pelo contrário. Até diria, irmãos e irmãs, os leigos da igreja. Quem é a igreja metodista no Brasil? São os leigos. Os leigos, as famílias. Assim, os leigos têm um poder na mão e não sabem disso. Tem um poder de transformação, tem um poder de reivindicação, tem um poder de articulação, porque são os membros leigos que sustentam a igreja metodista no Brasil. E sustenta a igreja local, que contribui para a regional, que contribui para a geral. Mas a missão acontece aqui, a missão não acontece na região, nem na sede nacional, a missão acontece aqui. Então, vocês têm uma força de articulação, lógico que isso é para o bem, não é para o mal, é para o bem, mas manifestar a sua perspectiva crítica, fazer crítica, se posicionar, conversar com a liderança da igreja, conversar com o pastor, conversar com a pastora, não tem que ter esse receio, né? Aquele medo. E assim, desculpe eu dizer, eu vejo muitas vezes a membresia da igreja meio acuada, com medo de falar, com medo de se manifestar, com medo de fazer críticas. Vai num concílio regional, ninguém abre a boca, vai no geral, ninguém abre a boca. Então é um negócio estranho, eu não vivia essa igreja assim. Eu sou de uma outra época, que a gente debatia, a gente questionava, a gente fazia pergunta, ou recebia a resposta, não vinha resposta. Por quê? Porque nós é que sustentamos a igreja. Então, apoiar o pastor e a pastora, apoiar a liderança da igreja,
Se tiver que questionar o SD, questiona. Se tiver que questionar o bispo, questiona. Esse é o nosso papel. Nós somos membros, não precisamos ficar com medo. E, assim, quem está na liderança da igreja tem que saber conviver com críticas, tem que saber conviver com as pessoas que fazem o contraponto. Eu fui bispo na 4ª região eclesiástica, era uma liderança muito forte, muito questionadora, e que se posicionava. Então, você tem que conviver com isso. E o questionamento não quer dizer que você está diminuindo a pessoa, muito pelo contrário, quando questiona, é porque está reconhecendo a liderança, né? Então, eu prefiro ter membros que me questionem, porque eu sei que eles estão ali batalhando, do que ter membros da igreja que ficam sempre quietos, não abrem a boca, porque aí parece que o meu ministério, a minha liderança não faz sentido nenhum para eles. Agora, quando a minha liderança, o meu ministério incomoda, faz as pessoas pensarem, a ponto delas me criticarem ou levantarem perguntas, então as coisas estão evoluindo, porque estamos na caminhada juntos, né? Ô, bispo, esse medo que a igreja hoje tem de questionar a liderança é resultado de uma educação que começou, eu me lembro, aconteceu mais ou menos 20 anos atrás, de inculcar na nossa cabeça que nós não devemos questionar a liderança. Lembra que são escolhidos por Deus? Vocês viveram isso? Eu vivi muito bem isso, e vejo até hoje acontecendo. São pessoas escolhidas por Deus, portanto, você não pode questionar. Então, o líder da célula tal nunca é questionado. O líder nunca é questionado. Esse é um processo que vem... Eu me lembro de uns 20 anos, mais ou menos. Provavelmente é anterior a isso, mas eu me lembro de viver isso, de ouvir falar que não deveria questionar líderes, eu mais ou menos 20 anos. Isso é o movimento de criar uma seita, né? O movimento de criar uma nova igreja. A igreja falhou no ensinamento dela e na postura dela quanto ao ensinamento para os membros da igreja. Sim. Isso. Na verdade, possivelmente era um... Isso. Isso provavelmente é resultado de uma ideia de uma eclesiologia diferente da nossa. Então, vem com esse tipo de situação. E sempre foi problema, tentar colocar uma igreja diferente dentro de uma igreja, como é a igreja metodista, organizada, bem estruturada, com fundamentos, dá problema. E aí, o que faz? Começa a quebrar todos os fundamentos, né? Todos os fundamentos. Agora, infelizmente, surgem lideranças que vão nessa perspectiva, né? Surgem e que vão alimentando muito esse tipo de igreja, né? Esse tipo de educação. Então, lamentavelmente, isso ocorre. Mas questionar uma liderança, não, em lugar nenhum, é pecado, né? Muito pelo contrário. Pode falar, Rosa. É a entrada de uma ideologia que não é nossa, isso não é o vegano, é o batismo laicato. Ele disse lá, ele diz que podemos pedir que é um lugar especial, então não questionar a liderança é negar completamente a proposta, entre aspas, uma palavra mais moderna, né, democrática de Wesley, que queria que a comunidade participasse. Porque o questionamento não é negativo. O questionamento é positivo. Porque se eu exerço uma liderança, as pessoas me questionam, perguntam, isso me ajuda a melhorar a minha liderança. Ou eu não estou sendo bem compreendido, ou eu não soube me expressar, ou as ações que eu estou tomando não são ações que estão agregando. Então, isso me ajuda a me posicionar também. Eu não posso achar que eu, como líder, sou dono da verdade, sei tudo. Muito pelo contrário. Os liderados, né, vão me ajudar a melhorar essa relação, né? Essa relação. Então, assim, quem tem medo da crítica é que vem com esse discurso, não critique o santo do Senhor. Então, já chegando mais ao final, pode ficar aqui, pastor, na bênção depois. Já chegando no final e agradecendo, né, a permanência nossa aqui, um momento tão rico de conversa, de troca, de experiências, isso é sempre tão positivo, né? Vou aproveitar para dizer que, às vezes, uma ou outra pessoa da classe Esperança pergunta assim, posso tomar o cafezinho, posso tomar o meu bolinho? E aquele nosso lanche é para todo... Imagina que o Tiago, que é o nosso jovem, frequenta a nossa mesa, é claro que é para todo mundo, a gente queria mais, é que todo mundo viesse tomar cafezinho aqui com a gente
todo domingo, né? Até porque não é só da gente, né? A Nayá que puxa lá o café, que seria, em tese, a participação da classe Esperança aqui no nosso cafezinho. Mas, assim, estou dizendo isso para brincar e, ao mesmo tempo, para afirmar a importância da gente estar junto e da gente poder ter momentos como esses, em que a gente tem uma pessoa que vem, que traz uma palavra diferenciada, né? Que ajuda, que pode nos ajudar na integração uns com os outros, não é? E eu fiquei pensando, Bispo, quando o senhor falou do credo social, eu queria perguntar assim, ó, quantos de nós já lemos o credo social, que é um folhetinho bem pequenininho assim, quantos de nós conhecemos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu fiquei pensando, será que não era o caso da gente estudar o credo social, né? Pegar uma aula para estudar o credo social? Eu acho assim que não é? Já fica convidado, Bispo. A gente podia, por exemplo, na semana que vem, aproveitar esse jogo aqui que está, né, a conversa está no meio e encaixar o crédito social. Podemos fechar assim, então? Então, a semana que vem nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, é isso, pessoal. Queria agradecer muito a experiência que a gente teve hoje, queria que a gente pudesse fazer mais vezes isso, não é? E convidar, então, todo mundo a trazer um ou outro que não pôde ficar, ou não pôde vir, ou teve que sair mais cedo, enfim, a gente poder estar juntos. Vou pedir para o bispo, então, que está com a gente, que não é todos os dias que ele está, que nos faça a oração final e nos dê a bênção, né? Para a gente ter uma semana apropriada e adequada. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é vida, é viva, e ela nos transmite a verdade e nos dá o conhecimento acerca da nossa fé, da nossa esperança, e também dos valores que devem permear a nossa existência, a nossa vida, os nossos ministérios, o nosso trabalho, nossa relação com a sociedade, nossa perspectiva acerca do mundo, Senhor. Queremos também te agradecer porque, ao refletirmos à luz do texto bíblico e também da carta pastoral, nós nos apropriamos de conhecimentos, refletimos sobre a nossa caminhada, refletimos também sobre o nosso envolvimento com o reino de Deus e a nossa contribuição para que o mundo seja transformado pela presença do reino de Deus que está sempre entre nós. Amém. Queremos pedir que abençoe essa nova semana que se inicia hoje, para que todos nós possamos, fortalecidos pela tua graça, seguirmos em frente como cristãos, convictos da tua presença e do nosso chamado para servir ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. E que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e o conhecimento do Espírito Santo esteja convosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém.